2.69 Guild Wars Capítulo 205 Leilão Divino 6 Autor Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. 3 milhões de platina foi a quantia que Zane especulou originalmente que Riveting exigiria para limpar o leilão divino, bem como comprar as escamas do dragão de luz. No entanto, como se viu, apenas esta ação já havia atingido esta vasta soma. Ficou claro que se Draco não tivesse adicionado aqueles cristais de alta qualidade à mistura, Riveting seria muito mais restrito na licitação. Ainda assim, o que foi surpreendente foi que o seu lance poderoso não foi suficiente para deter os verdadeiramente determinados. 3 milhões e 100 mil platina. Veio uma voz gentil e calma da sala VIP número 4 sublinhado. Quem quer que estivesse na sala VIP 4 definitivamente teria que ser da Associação dos Magos ou da Guilda dos Mercadores. Ambos os poderes seriam de grande utilidade para qualquer dungeon divino, e o último naturalmente teria um poder de compra infinito. Riveting recusou-se a desistir. Este item era simplesmente bom demais para fazê-la desistir. 3 milhões e 500 mil platina. Ela falou isso sombriamente, um claro tom de advertência em seu discurso. Mesmo que os vários poderes não tivessem ideia de quem estava ali, não puderam deixar de sentir um leve receio. Uma entidade que pudesse entrar na sala VIP 1, que estava desocupada desde a fundação da igreja, certamente seria alguém que seria um futuro deus do mundo. Os outros poderes entenderam a implicação de uma existência residindo ali, mas não se assustaram. Eram todos monólitos da era atual, organizações tão profundamente enraizadas na funcionalidade da sociedade que não podiam ser eliminadas. Como tal, eles apenas ficaram preocupados com o fato de que novos lances ofenderiam completamente a festa na sala VIP 1, mas este era um leilão e não um concurso de popularidade, então eles não planejavam parar. Da mesma forma que a igreja protegeu a Riveting e as identidades de Draco, eles também protegeram os outros VIPs. Acontece que, com base nas classificações dos poderes do mundo, era muito fácil adivinhar quem estava em qual sala VIP. 3 milhões e 600 mil platina. Falou uma voz sarcástica da sala VIP 3. A julgar pelo tom, ficou claro que essa pessoa desdenhava aquela da sala VIP 1. Então, novamente, os poderes nas salas VIP da primeira à quinta eram de uma escala completamente diferente. Não se poderia colocá-los na escala como qualquer outra potência do sexto ao 300º. Riveting queria muito matar quem quer que fosse, mas ela mal conseguiu se conter. Ela geralmente conseguia permanecer distante, mas não era como Draco. Riveting era fundamentalmente uma louca com muitos parafusos soltos, e a maneira como ela via o mundo era diferente das outras. Ela ainda tinha 10 personalidades divididas em sua cabeça, formando o lendário Conselho das Noites Rebitantes. Neste momento, cada uma dessas personas estava gritando por sangue e assassinato, e isso fez com que sua aura ficasse furiosa. Foi tão potente que aqueles nas outras salas VIP puderam senti-lo, e isso os surpreendeu. Tal aura de morte e assassinato. Quantas vidas? Quantas malditas vidas foram ceifadas para atingir esse nível? Nem mesmo um demônio poderia alegar ter uma aura tão brutal. A pessoa na sala VIP 3 ficou solene. Mesmo que ele não tivesse nada a temer como uma entidade de rank 7 de um poder de pináculo, ele ainda sentia que deveria agir com cuidado. Claramente, suas ações realmente desencadearam quem estava naquela sala VIP. Um sentimento sombrio envolveu toda a sala VIP do leilão, e todos permaneceram em silêncio por razões que nem conseguiam compreender. Era a mesma sensação que se tinha quando ocorria uma tragédia, aquela tensão silenciosa que todos sentiam. Até Shizura começou a suar. Seu comportamento geralmente brincalhão e alegre desapareceram, substituídos pelo que ela realmente era, uma criança ingênua que havia sido mimada. Como tal, ela tremia de medo e preocupação. Suficiente. Uma voz feminina sólida e vigorosa emergiu da sala VIP 2 e, com ela, toda a aura assassina foi dissipada. Até mesmo Riveting foi arrancado de seu episódio, quando ela voltou a si. Seu rosto estava debaixo do capuz, então não era possível ver sua expressão, mas ela fez uma leve careta. Sua instabilidade estava piorando a cada dia. 4 milhões de platina. Riveting disse depois de se controlar. Ela até tentou tornar seu tom amigável, mas qualquer um podia ouvir nele as tendências ocultas de morte e assassinato.
Desta vez, ninguém a contestou. O leilão foi tão silencioso que se ouviu um alfinete cair, e tudo isso se deveu ao fenômeno anterior. Para uma pessoa ter uma intenção de matar que pudesse se infiltrar por todo um super mini mundo pequeno, em um nível capaz de fazer com que entidades de rank 7 se sentissem preocupadas, era necessária uma contagem de corpos tão alta quanto os céus. Riveting deve ter ceifado milhões de vidas, todas elas sapientes. Monstros não contavam nessa equação. A verdade é que, se o inferno existisse, Draco e Riveting teriam sua entrada proibida. Até o diabo sentiria que seria uma tarefa hercúlea tentar punir esses dois por seus pecados. O termo Vildu não foi usado para descrevê-los por diversão. Se houvesse um Dao ou karma celestial, absolutamente não toleraria sua existência continuada. Deixando de lado as vidas que ela havia ceifado em Bondless, Riveting sozinha matou pessoalmente quase 20.000 humanos no mundo real. Comparado com os milhões que ela matou em Bondless, era pequeno. Mas para tirar tantas vidas, que tipo de entidade malévola era essa? E se isso fosse dela, quão grande era a contagem de corpos de Draco? Shizura acordou de seu estupor e anunciou apressadamente a venda. Ela rapidamente enxugou o suor que se formou no rosto e ninguém a culpou pela gafe. Riveting se acalmou quando ela segurou a escritura em mãos. Ela imediatamente o transferiu para Draco e o informou do que havia acontecido. Isso foi na época em que Draco começou os feitiços de suporte para a caixa. O próximo item foi trazido lentamente e foi cerimoniosamente revelado como um pequeno orbe. Tinha marcas e esculturas extremamente etéricas e celestiais. Simplesmente parecia algo que existiria no futuro, algo misturado com ciência e magia. A noite Riveting começou, e então suas pupilas se dilataram quando ela sentiu um horror abjeto. Seu corpo começou a suar enquanto sua expressão se transformava em uma que parecia querer chorar. Afinal, como ela poderia não reconhecer esse item? Pode ser uma versão mais forte do que aquela que o Darkrow conseguiu recriar após esforços meticulosos, mas também era uma réplica do original. Este item foi o Orbe dos Mundos. Orbe dos Mundos, réplica, item especial classificação, lendário efeitos, passivo 1, imunidade ao vazio. Até 50 pessoas podem ser abençoadas com o status de menor imunidade ao vazio, evitando que sofram qualquer reação negativa de viagens pelo mundo. Passivo 2. Indigeneidade. Não importa para qual reino alguém seja transportado, as pessoas enviadas por este item recebem o conhecimento dos nativos. Ativo 1. Portal. A ativação desta habilidade envia até 50 pessoas para um pequeno mundo ou reino secundário aleatório por uma semana. Tempo de espera. 1 mês. Este foi o mesmo item pelo qual Draco destruiu Darkrow, pelo menos no final da guerra. Draco até empregou a ajuda de um poder oculto de rank 7, que foi facilmente capaz de atropelar entidades de rank 6 como eles, que tinham fundações instáveis. Riveting nunca esqueceria aquele momento em que Draco olhou para ela de seu trono, girando o orbe dos mundos em suas mãos enquanto saboreava sua vitória sobre ela, tendo destruído tudo o que ela construiu e seu caminho a seguir. A dor daquele momento, de ver a fonte de sua obsessão olhando para ela com total aversão e deleite com seu sofrimento, ficaria para sempre marcada em sua mente. Simplesmente não veio à tona porque Riveting e Draco já haviam feito as pazes. Ver o orbe dos mundos agora, entretanto, desencadeou essa memória. Como tal, ela ficou tão perdida em sua dor e angústia que não participou da licitação. O preço base deste item é 1 milhão de platina. Os incrementos devem ser de pelo menos 10.000 platinas. Shizura disse com um comportamento visivelmente moderado. Que comece o leilão. A multidão caiu em estupor ao ver uma réplica genuína do Orbe dos Mundos, um dos 10 maiores itens do mundo. Não apenas humanos, mas monstros, demi-humanos, demônios e diabos desejavam este item. Isso lhes permitiria entrar em qualquer reino secundário ou mundo pequeno por uma semana, onde poderiam saquear recursos ou estabelecer bases. Havia milhares de pequenos mundos formados naturalmente no reino material, deixando de lado os raros e artificiais. Esses mundos dificilmente eram descobertos manualmente, então só podiam ser descobertos por acaso. Pequenos mundos formados naturalmente que foram ocupados eram basicamente dungeons mundiais, como o reino de Kyongki. Se alguém pudesse descobrir um, poderia assumir o controle de seu núcleo e se tornar o proprietário. Depois disso, nem seria necessário o Orbe dos Mundos novamente.
Eles seriam capazes de abrir diretamente uma passagem permanente para o pequeno mundo e viver nele como quisessem, livres para fazer o que quisessem. Isso nem sequer levava em consideração o fato de que eles também poderiam ser enviados para reinos secundários. Os reinos secundários eram diferentes dos mundos pequenos, ou pode-se dizer que eram a evolução natural dos mundos pequenos. Um reino secundário era algo como o mundo do diabo, o inferno, o reino do abismo, o reino das sombras, etc. Eles eram mundos enormes que continham bilhões de vidas neles e geralmente funcionavam como um mundo próprio. Para comparar, um super mini-mundo pequeno era como um pequeno asteroide, um mini-mundo pequeno era como um satélite de Plutão, um mundo pequeno era como o próprio Plutão, um reino lateral era como a Terra, enquanto este mundo principal seria semelhante a Júpiter. Foi um esforço terrível conquistar o mundo principal, mesmo para Draco, que havia estabelecido uma base exemplar. No entanto, se alguém pudesse conquistar muitos mundos pequenos, eles poderiam rapidamente aumentar o poder. Sem mencionar que eles poderiam se infiltrar em reinos secundários e espionar as raças que ali viviam, planejando como tomá-los. As ofertas enlouqueceram imediatamente. 1.500.000 platina. 3 milhões de platina. 5 milhões de platina. Em pouco tempo, o preço chegou a 5 milhões de platina. Pouco tempo antes, os poderes ocultos hesitaram em gastar mais de 3 milhões de platina na escritura de uma masmorra divina, mas agora estavam jogando dinheiro fora como se não fosse nada. É claro que não se poderia comparar o valor de uma dungeon divina com um único mundo pequeno. Foi como comparar uma mina de carvão com uma mina de ouro. Quem se atreveria a fazê-lo, se se importasse com o rosto? O preço continuou a subir, atingindo rapidamente 8 milhões de platina. Durante todo esse tempo, os poderes ocultos competiram ferozmente, lançando ofertas diretas que fariam o coração do homem comum parar. Riveting-Nietzsche ainda estava perdida em seu transe de dor. Sua expressão mudou várias vezes por segundo quando lágrimas começaram a escorrer de seus olhos e seu corpo começou a tremer levemente. O trauma que ela representou devido à sua insanidade e obsessão por Draco explodiu, e não era algo que ela pudesse reprimir facilmente. Ela havia reprimido isso ao longo da linha do tempo anterior e desta, conseguindo evitar se aprofundar nisso. No entanto, depois que a barragem rompeu, foi difícil consertá-la enquanto a água continuava a jorrar como uma torrente. Isso era algo que um dia aconteceria, mas teve a infelicidade de acontecer hoje. Draco também tinha seu próprio trauma que reprimiu, e um dia chegaria a sua vez. Riveting-Nietzsche estava enfrentando sua própria calamidade em pequena escala neste momento, e as ofertas começaram a desacelerar. 11.300.000 platina. 11.500.000 platina. 11.800.000 platina. 12 milhões de platina. Neste ponto, o vencedor dos lances estava prestes a surgir, e Riveting-Nietzsche ainda estava no meio de sua calamidade. Um item crucial que poderia mudar os planos de Draco e Umbra para melhor iria escapar de suas mãos por causa de feridas antigas que haviam sido remendadas com gesso de pele de cachorro de merda. E agora, essas feridas se abrirão alegremente, derramando sangue como uma fonte infantil. O preço finalmente parou em 13 milhões de platina, e o sujeito sarcástico da sala VIP 3 estava prestes a roubá-lo. Era muito provável que ele fosse da Guilda dos Mercadores, porque essa quantia era realmente escandalosa. Somente aqueles avarentos gananciosos da Guilda dos Mercadores poderiam ser tão ricos. Também explicou por que eles eram tão fervorosos pelo item, já que este era o maior investimento do mundo. Eles poderiam reunir tantos recursos e terras para vender, obtendo lucros profanos de centenas de milhões de platina. O que eram apenas 13 milhões de platina quando comparado a isso. 13 milhões para o orbe dos mundos. Indo uma vez. Indo duas vezes. Só pouco antes de Shizura anunciar a venda, uma voz feminina atraente da sala VIP falou, seu tom traindo seu esforço. 15 milhões de platina. Shizura congelou, e todos os outros também. Justamente quando eles pensaram que a sala VIP havia desistido da licitação, uma nova voz falou. Esta era muito diferente da voz fria anterior e continha uma atração irresistível pelos homens. O sujeito da sala VIP 3, que esfregava as mãos de alegria, de repente tornou-se como uma estátua de pedra. Sua mente não conseguia compreender o que estava acontecendo agora. Ele estava prestes a ganhar seu item por um preço baixo comparado aos lucros que poderiam ser obtidos, e ainda assim alguém se atreveu a tirá-lo dele.
Seu rosto ficou pesado e sua mente girou. Ele tinha, no máximo, 20 milhões de platina consigo. Se o preço excedesse essa faixa, ele seria pego sem meios de prosseguir. Como tal, ele convocou uma nova oferta. 20 milhões de platina. Ele não se importava mais. Ele estava apostando tudo neste lance. Ele se recusou a acreditar que havia um poder lá fora que poderia pagar mais do que a guilda dos mercadores em termos de dinheiro bruto. É claro que muitos poderes e facções tinham itens e recursos que poderiam ser facilmente trocados por tais itens, mas... quem seria tão estúpido? Como Draco enfatizou, os recursos poderiam ser facilmente vendidos por dinheiro, mas o dinheiro nem sempre conseguia obter recursos. Como tal, a Guilda dos Mercadores era indiscutivelmente a guilda mais poderosa em termos de dinheiro bruto, e o grande ancião na sala VIP 3 acreditava que sim. No entanto, ele só poderia se odiar por ter nascido humano. Como ele poderia se comparar aos monstros Draco e Ikari que produziram em massa um item que era um dos mais valiosos do mundo? Na lista dos 10 maiores itens do mundo, os cristais de éter estavam atualmente em segundo lugar. Comparado com o orbe dos mundos que estava em sétimo lugar, era claramente muito maior. Draco e Ikari estavam andando em máquinas de imprimir dinheiro. Foi por isso que Draco escondeu Ikari como uma genuína dragonesa branca de posto supremo. Era muito provável que todos os poderes ocultos travassem uma guerra mundial a fim de capturá-la em seu porão para a produção de cristais de éter. 21 milhões de platina. Zayn gritou enquanto olhava para Rivetingnit, que ainda estava perdida em seu estupor. Zayn era um demônio. Como uma súcubo, ela estava mais sintonizada com a luxúria dos outros, mas devido ao seu sangue do diabo real, ela também podia perceber outros tipos de emoções negativas. Principalmente o vulcão em erupção que estava causando estragos na mente de seu companheiro. Ela sabia que tipo de provação a Rivetingnit estava passando e tinha algumas maneiras pelas quais poderia ajudar. Mas primeiro, ela tinha que garantir esse item para Draco. Depois disso, quando os companheiros estivessem se matando por causa dos cristais de éter, ela poderia se concentrar em ajudar a noite Riveting. O grande ancião da sala VIP 3 ficou perplexo. Sua mente não conseguiu processar exatamente como tal absurdo poderia ocorrer. Como isso pôde acontecer? Como poderia haver uma entidade que pudesse ter um valor financeiro maior do que a Guilda dos Mercadores? Não, isso fazia sentido? Ou ele estava alucinando? Como poderia uma potência desconhecida superar o grupo global dos homens mais ricos do mundo? Aquilo fez sentido? Não, como isso fazia sentido? O grande ancião quase chegou ao ponto de arrancar os cabelos e teve vontade de tossir sangue quando a venda foi anunciada. 21 milhões de platina ainda uma vez. Indo 2 vezes. Vendido. Shizura quebrou o martelo com uma expressão de êxtase. Isso deve render a ela doces para toda a vida, certo? Certo. Enquanto o grande ancião na sala VIP 3 estava começando a duvidar da verdade da realidade e do significado da vida, Zayn recorreu à noite Riveting e se transformou em sua forma completa de demônio real. Ela colocou as pontas dos dedos na testa de Rivetingnit e então se concentrou, unindo suas mentes para que ela pudesse ajudar a dissipar as emoções negativas que giravam em sua mente. Enquanto isso acontecia, Shizura gritou animadamente para a multidão quando uma enorme bandeja com um item coberto foi trazida. E agora, para o item final do leilão divino deste mês. Shizura girou e puxou o pano extravagantemente. Quando as várias pessoas aqui viram o que estava ali, esqueceram de ficar atordoadas, muitas gritaram ou gritaram. Se este não fosse o leilão divino, eles teriam invadido lá e iniciado um massacre. Shizura sorriu com dentes. Isso mesmo. Temos cristais de éter reais. 700 cristais de éter de grau médio e 400 cristais de éter de alto grau. Mesmo com a multidão enlouquecida e turbulenta, Shizura permaneceu imperturbável. Depois de seu último erro durante as ordens de Draco, ela aprendeu com isso e decidiu ser mais firme nessas situações. Caso contrário, Madame Carrier iria espancá-la brutalmente como da última vez. Sua bunda ainda doía sempre que ela pensava sobre esse evento. O preço base é 27 milhões de platina. Os incrementos devem ser de pelo menos 100 mil. Leilão. Comece. Guild Wars capítulo 206. Leilão divino 7. Os lances soaram instantaneamente. Tantas ligações foram feitas em um segundo que era difícil acompanhar o quão alto havia atingido. Esqueça apenas os VIPs,
Literalmente todos no leilão estavam dando lances agora. No entanto, muitos se acalmaram quando perceberam que não tinham nem 10% do preço dos cristais de éter e começaram a suar. A ganância deles quase os levou a um buraco. Ninguém queria se tornar o transgressor que ia contra as regras da igreja. Esperava-se que o vencedor de um leilão pudesse pagar por isso. Se não fosse, bem, eles descobririam exatamente o que significava entrar na lista negra de uma das potências mais fortes existentes. Como tal, a licitação lentamente recuperou a sua regularidade à medida que mais e mais vozes se calavam. No entanto, o valor oferecido por aquelas poucas vozes que continuaram a falar causou arrepios. 30 milhões de platina. 31 milhões de platina. 32 milhões de platina. As ofertas subiam lentamente, e isso acontecia simplesmente porque ninguém tinha uma quantia tão grande de dinheiro disponível. A guilda dos mercadores era uma das mais altas, com 20 milhões em mãos. Mesmo essa quantia não foi suficiente para ganhar a réplica do Orbe dos Mundos, muito menos mais de 1000 cristais de éter acima do nível baixo. As circunstâncias que antecederam esta licitação, desde a escolha da apresentação, a quantidade, a recepção e o acúmulo foram complexas, foram abundantes e cada uma desempenhou um papel no quadro geral, então é preciso decompô-la pouco a pouco. Primeiro de tudo, a Igreja da Luz optou por exibi-lo de uma só vez, e mais importante, eles fizeram isso logo no final, porque muitos poderes economizariam seus fundos para a licitação final. Afinal, qualquer que fosse o último item, certamente seria um assassino, um item que não poderia ser adquirido em nenhum outro lugar. Um exemplo foi o anterior Drakeseg. Embora muitos tivessem a falsa crença de que se tratava de um ovo de Wyvern, a licitação ainda era acirrada. Mesmo a maioria dos poderes do rank 7 inicialmente odiava a sala VIP1 apenas por causa da aquisição do ovo, e não por qualquer outro motivo. A igreja deliberou se iria vendê-los em lotes de 100, em 2 leilões separados, em privado apenas para os poderes ocultos após o leilão, ou a granel. Eventualmente, Madame Carrier decidiu vendê-lo a granel devido à forma como o leilão foi realizado. Além dos itens épicos, Hilvetingnit comprou os itens mais valiosos e caros com sua mesada. Além de outros materiais e itens que não ultrapassavam 200 mil platina, ela engoliu todo o resto como uma baleia malvada em um pequeno lago. Isto significava que uma grande maioria das potências ainda mantinha os seus fundos intactos. Aqueles na segunda e quinta sala VIP teriam algo entre 12 a 15 milhões de platina, enquanto aqueles na sexta e décima sala teriam entre 8 a 12 milhões. Os abaixo não foram facilmente estimados, mas aqueles nas salas 11 a 50 deveriam ter não menos que 1, mas não mais que 2 milhões de platina. Ninguém tinha o poder de compra bruto para comprar todo o volume de uma só vez, mas a igreja não estava preocupada com isso. Afinal, um item como a réplica do Orbe dos Mundos era único e não poderia ser facilmente dividido por múltiplos poderes. Claro, esses poderes poderiam se revezar ou estabelecer uma cota de quantas pessoas enviar, mas ninguém acharia isso justo. No entanto, os cristais de éter eram diferentes. Havia uma quantidade surpreendentemente grande que poderia ser compartilhada facilmente. Como tal como a igreja e Zayn tinham previsto, os vários poderes começaram a contactar outros para reunir fundos. Porque isso foi mais benéfico em comparação com a venda em lotes. Foi por causa da demanda por cristais de éter. Ser o número sublinhado 2 sublinhado na lista dos 10 maiores itens do mundo não era apenas para exibição. Isso significaria que todos venderiam todos os seus bens materiais para poder obter um desses. A única coisa ainda mais desejável seria um ter número sublinhado 1 dessa lista. Cristais divinos. No entanto, embora os cristais de éter fossem raros, ainda mais quanto maior a sua classificação, os cristais divinos eram praticamente inexistentes. O mundo inteiro tinha objetivamente apenas 3 deles, todos estavam em posse da igreja. Isso era um fato comprovado. Somente os deuses poderiam tê-los, pois os cristais divinos eram semelhantes aos cristais de éter, uma cristalização purificada de uma certa energia. Como os cristais de éter tinham uma demanda tão alta, a licitação não pararia até que um poder suprimisse completamente todos os outros e os levasse embora, devido ao fato de serem vendidos a granel. A cada segundo que passava, mais e mais poderes começaram a contatar aqueles abaixo deles na multidão. Os vários poderes do rank 6,
amarrando-os ao seu lado e prometendo-lhes benefícios em troca de seu dinheiro. Como tal, as 50 melhores salas VIP enlouqueceram, cada uma delas dando lances como loucas. Cada um deles contatou aqueles que estavam nas salas 51 a 300, prometendo-lhes ações equivalentes dos cristais de éter com base em quanto poderiam contribuir. Logo, as propostas ultrapassaram os 40 milhões de platina, e a maioria das salas do 11º ao 50º desistiram, optando por enviar seus fundos para as salas de classificação mais alta em troca dos mesmos termos que haviam oferecido aos outros. Este era exatamente o resultado que Zane queria ver. Ela sabia que isso continuaria até que restassem apenas 2 licitantes, e aquele com mais pessoas do seu lado venceria. Se os 700 de grau médio tivessem sido apresentados, o mesmo cenário ocorreria. Mas então por que era uma versão inferior em comparação com a venda em lote? Porque o efeito atual seria um cenário único. Por exemplo, o valor total dos cristais de éter de grau médio era de 7 milhões de platina. Se as duas últimas partes conseguissem acumular cerca de 70 milhões de platina cada, uma delas venceria por ter uma margem um pouco maior. Vender aqueles cristais de éter de grau médio com lucro de 1000% foi muito bom. Mas o que aconteceria a seguir? Depois disso, os cristais de éter de alta qualidade seriam lançados, com um preço base de 20 milhões. Naquele momento, a festa alegre que gastou 70 milhões em cristais de qualidade média ficaria chocada e horrorizada. A outra parte que manteve sua riqueza, por outro lado, riria de alegria, comprando os cristais de alta qualidade sem qualquer competição, enviando facilmente outros 70 milhões. Ou assim diria uma pessoa sem compreensão de dinheiro e gastos. Depois de ambas as partes terem mostrado a sua mão, as consequências seriam uma conclusão precipitada. Um partido, composto provavelmente por metade dos poderes combinados, tinha acabado de esvaziar os seus bolsos, pelo que outro partido poderia simplesmente oferecer-se para pagar o mínimo. Mesmo que algumas das forças que decidiram ficar de fora agora quisessem entrar, o partido restante acabaria por superá-los pelo mínimo, já que agora tinha o maior doador financeiro. Assim, embora alguém tivesse agora cerca de 90 milhões, teria perdido muito, pois um item mais caro e valioso teria sido varrido por um preço igual ao custo base ou um pouco acima dele. O melhor que se conseguiria seriam as risadas e a satisfação com o tapa na cara ou a reação da parte que havia oferecido 70 milhões enquanto os outros conseguiram um item melhor por bem menos, mas que em sã consciência priorizaria isso em vez dos benefícios. A próxima melhor opção seria vender os cristais em 2 leilões diferentes. Seguindo o exemplo anterior, um lado faria uma oferta de 70 milhões e eliminaria os de nível médio. Depois disso, a igreja anunciaria fortemente o de alto nível, deixando os vários poderes em furor enquanto reuniam fundos para a licitação que estava por vir. Eles venderiam seus recursos, terras e itens preciosos por dinheiro, a fim de licitar pelos cristais de éter de alto grau. Naquela época, o preço seria naturalmente avassalador e desafiador. Mas isso prejudicaria Draco e Rivetingid. Como tem sido continuamente afirmado, o dinheiro não era um problema, mas sim os recursos de que necessitavam. Mesmo o leilão que Draco planejava realizar não aceitaria dinheiro, apenas cristais de éter e recursos de valor equivalente. Que necessidade ele tinha de grandes somas quando tinha a loja Rank 7? Mesmo que ele estivesse absolutamente precisando de dinheiro em situações em que quisesse comprar coisas, como na loja de Shuro, ele poderia facilmente acumular cristais de éter e vendê-los, como agora. Os recursos poderiam ser facilmente transferidos para dinheiro, mas não o contrário. Outro ponto era que os poderes ocultos estariam vendendo suas coisas boas para outros poderes, não para o próprio Draco. Como tal, se eles viessem ao leilão dos jogadores, eles só poderiam usar seus próprios cristais para comprar itens. Se eles usassem todos eles, Draco teria que comprar suas próprias coisas, o que foi visto como um fracasso extremo para um leilão. O plano meticulosamente elaborado de Zane sairia pela culatra tão mal que ela pareceria um daqueles vilões de desenhos animados que passavam cada episódio elaborando planos apenas para posteriormente serem lançados no pôr do sol. No entanto, ao vender a granel, ambos os poderes usariam todos os seus fundos disponíveis para licitar, deixando alguns para o leilão de Draco mais tarde. Além disso, usando o exemplo acima, 70 milhões foram mais que suficientes para durar o duo maligno por meses.
Supondo que nada como a loja de Shuro aparecesse para engolir todo o seu dinheiro como uma baleia, é claro. Quem sabia quando um evento tão mutuamente benéfico poderia ocorrer? Se eles usassem esse método, os poderes secundários poderiam pagar mais quando o leilão chegasse, o que significa que o plano design teria 100% de sucesso. 65 milhões de platina. Chamou mesmo a voz gentil e calma da sala 4. Ficou claro que eles deviam ter engolido todos os fundos dos vários poderes abaixo deles. 66 milhões de platina. Disse a voz sarcástica da sala 3. Ficou claro que ele também havia participado de cerca de metade do leilão sob sua bandeira. Atualmente, apenas essas duas vozes anunciavam as propostas, enquanto as demais observavam com receio, interesse e inveja. Eles gostariam de ser os únicos a distribuir quantias tão exemplares, mas o melhor que puderam fazer foi oferecer seu dinheiro em troca de uma parte do mosquito na recompensa. Atualmente, das 5 salas VIP de topo, as salas 5, 2 e 1 não estavam licitando por algum motivo estranho. A sala VIP 5 só deu um lance uma vez durante todo o leilão, e foi uma voz profunda e ameaçadora que falou. No entanto, aquela voz continuou em silêncio desde então, e só se poderia perguntar que poder residia ali. Quanto à sala 1, eles também ficaram em silêncio depois de engolir avidamente os melhores itens da ação até agora. Isto só poderia significar uma coisa. Eles devem ter finalmente ficado sem fundos. Isso era de se esperar, já que eles gastaram facilmente mais de 25 milhões de platina até agora. Se eles ainda tivessem dinheiro para licitar, então o leilão divino poderia muito bem ter sido realizado apenas para eles. Quanto à sala 2, ambas as salas 3 e 4 sabiam que estavam simplesmente presidindo tudo. Não importa o que acontecesse, eles receberiam uma parte disso após o término do leilão. A Guilda dos Mercadores na sala 3 e a Associação dos Magos na sala 4 sabiam disso, já que a entidade na sala 2 era naturalmente o pavilhão dos maníacos de guerra. Este foi o poder supremo do mundo, representando a força militar mais forte. Se o Boundless fosse comparado à Terra, então o pavilhão dos maníacos de guerra seria como ter o poder militar do Zoa, da Rússia e da China, tudo em um. Quem deveria se opor a isso? Apenas a Igreja da Luz era igual ao pavilhão dos maníacos de guerra, e o relacionamento deles era como irmão e irmã. Ambas as potências usaram principalmente seu poder para proteger o mundo. Antes da sala VIP 1 ser ocupada por Draco e seu esquadrão, a sala VIP 2 era o auge. Foi por isso que muitos poderes foram assustados e suprimidos pela sala VIP 1, mesmo tendo surgido do nada. Quem diabos poderia sentar-se acima do pavilhão Armagnac aos olhos da igreja? Tal poder significava claramente que eles deveriam ter um item divino ou algo de valor equivalente em mãos. Foi por isso que Draco não ousou deixar sua presença ser conhecida como o dono da sala VIP 1. Se todos soubessem que ele tinha um item divino genuíno, ele viria rastejando até a Ira implorando para que ela devolvesse sua habilidade de reaparecer indefinidamente em vez de 3 vezes por dia. 70 milhões de platina. 71 milhões de platina. 71 milhões e 500 mil platina. 71 milhões e 700 mil platina. 71 milhões e 800 mil platina. As propostas começaram a desacelerar nesse valor e agora ambas as partes em qualquer sala não estavam tão relaxadas. Suas vozes estavam tensas e eles estavam perdendo o juízo. Cada um deles tentou entrar em contato com as salas 5, 2 e 1 para obter ajuda, mas os dois primeiros não responderam. Na verdade, a sala 1 prometeu dar-lhes um suprimento eterno de cristais de éter se eles jurassem lealdade à facção por trás deles, fazendo com que ambas as partes abandonassem quaisquer negociações futuras. Só porque você estava na sala 1 não significava que você poderia agir de forma selvagem e se gabar. Mesmo o Armagnac Pavilion não se atreveu a fazer tal afirmação, muito menos um poder desconhecido como você. Zayn só conseguiu rir e suspirar. Se os líderes de qualquer uma das organizações descobrissem a verdade, não torturariam os dois até a morte. Eles não viriam até eles, curvando-se para se tornarem seus cães, assim como alguns líderes de guilda oportunistas tentaram fazer com a Umbra. Quanto a ela, ela estava drenando a negatividade da mente de Rivetingid. Ela não poderia fazer isso tão facilmente quanto Draco poderia ter sido capaz, já que Draco surgiu principalmente de sua linhagem de demônio com chifres, que tinha controle sobre o inferno e os 7 pecados capitais. Como tal,
Ela exigia tempo e esforço, mas estava fazendo um bom progresso. O capuz de Rivetingnight não foi puxado para baixo, mas a escuridão eterna foi dissipada devido ao seu transe, permitindo que Zayn visse seu rosto perfeito. Até mesmo Zayn teve que admitir que a deusa da beleza, Afrodite, passaria seu título para a noite Riveting, desculpando-se por ter se declarado superior. Seu rosto era perfeito demais, sem nenhuma falha de formato ou desenho. Era como se ela tivesse sido projetada para incorporar o que a palavra beleza significava ou, em termos orientais, era como se ela fosse a personificação do tal da beleza. Não era de admirar que uma simples olhada em seu rosto tivesse transformado aquela linda ajudante de Madame Carrie de uma garota geralmente assexuada em uma lésbica de uma só vez. Talvez ninguém além de Rivetingnight pudesse fazer isso. Zayn limpou todos os pensamentos sem sentido de sua mente enquanto se concentrava em sua tarefa. Enquanto os lances já duravam mais de meia hora e agora chegavam ao ponto de rastejamento, a expressão de Rivetingnight lentamente se acalmou. Agora, ela parecia calma, embora seus olhos e lábios se contraíssem um pouco de vez em quando. Até sua respiração se estabilizou e sua aura tornou-se menos maliciosa. Quando o preço atingiu 72 milhões de platina do lado de fora, Zayn baixou as mãos da testa de Rivetingnight. A súcuba estava suando e parecia tensa, enquanto seus seios subiam vigorosamente. Mesmo assim, não era possível esconder a expressão de vitória e satisfação em seu rosto. Poucos segundos depois, Rivetingnight abriu os olhos, revelando um redemoinho da mais pura escuridão. O coração de Zayn deu um pulo, porque era como se ela estivesse olhando para o abismo mais profundo e escuro. No entanto, os olhos de Rivetingnight retornaram à sua cor preta normal em uma fração de segundo e focaram em Zayn. Zayn percebeu um olhar examinador, que depois se transformou em gratidão. Obrigado. Rivetingnight disse simplesmente, mas Zayn se sentiu extremamente animado no fundo. Ela sabia que suas ações agora definitivamente não eram pequenas, e era provável que ela tivesse conquistado um grande favor dela. Contanto que ela ganhasse o favor de Rivetingnight, era sinônimo de ganhar o favor de Draco. Foi só graças a Rivetingnight que ela, Roma e Ikari puderam ficar com Draco. Se hoje, noite Riveting pedisse a Draco para mandar todos embora, ou apenas sugerisse isso, Zayn não tinha dúvidas de que Draco o faria sem hesitação. Roma e Ikari estavam perdidos em seu amor por ele, então ficaram cegos, mas Zayn foi incomparavelmente claro. Já que Zayn havia entrado no acampamento de Draco para o resto da vida, ela queria ter certeza de que Rivetingnight não mudaria de ideia sobre manter ela e as outras mulheres de Draco por perto, porque Zayn reconhecia o valor de Draco construir uma genealogia. Sem problemas. Zayn respondeu subservientemente. Após essa troca entre os dois, os cristais de éter foram finalmente vendidos por 75 milhões, o que instantaneamente elevou Draco ao posto de homem mais rico do mundo. Isto só foi possível porque muitas potências reuniram todos os seus fundos para licitar pelos seus itens. Nenhum poder poderia reivindicar ter consigo tanto dinheiro que pudesse gastar. Parabéns pela sua venda bem-sucedida. Recompensas: 49.250.000 platina. Como tal, o leilão divino chegou ao fim. Rivetingnight gastou 25.750.000 platina em todos os itens, cada um dos quais teve grande utilidade para Draco e Umbra como um todo. Essa foi a quantia que a igreja deduziu antes de entregar o resto a Rivetingnight. Como afirmaram que nenhuma taxa seria cobrada, eles mantiveram isso. Da última vez, Draco e Rivetingnight faltaram à festa pós-leilão divino, e Rivetingnight também pulou esta. Ela foi com Zayn até o escritório de Madame Carrie, pronta para lutar pelas escamas de um dragão de luz. Rivetingnight apenas olhou para o corpo seminu da linda garota, cujos olhos estavam vidrados de euforia enquanto ela ofegava na cama, com as vestes tortas. Havia uma mancha úmida nos lençóis da cama que Zayn gerou, e cobria boa metade dos lençóis. Rivetingnight balançou a cabeça divertida. Depois de aprender uma lição com Zayn, essa garota deveria saber que não deveria desejá-la. Na verdade, esse desejo seria transferido para Zayn. Como a garota não era do gosto de Draco, ela nunca entraria na genealogia e de qualquer maneira fazia parte da Igreja da Luz. No entanto, as coisas foram resolvidas tão facilmente. Depois de ver o rosto perfeito de Rivetingnight ser maltratada por Zayn,
Essa garota não seria capaz de desistir. Mas o assunto dela era apenas algo secundário. No momento, a verdadeira questão era quanto Rivetingnight teria que desembolsar para Madame Carrier vender a balança para ela. Afinal, a igreja também precisava dessas coisas. Guild Wars capítulo 207. Retornando ao castelo Rank 7, Rivetingnight e Zayn chegaram ao escritório de Madame Carrier, onde viram a mulher mais velha relaxando enquanto tomava chá preguiçosamente. Ela estava claramente fazendo uma pausa, pois trabalhar todas as horas do dia seria contraproducente. Madame Carrier pareceu surpresa com a visita, mas não deixou de tratá-los com as devidas cortesias. Ela até preparou algumas bebidas para eles, enquanto murmurava sobre a nítida ausência de seu ajudante. Espero que você tenha ficado satisfeita com o resultado do leilão do seu item, Senhora Nid. Madame Carrier perguntou cordialmente. Noite Rebitante assentiu. Estou. O preço final deles foi muito acima do que havíamos imaginado. Madame Carrier riu alegremente. Estou satisfeito em ouvir isso. Se você tiver cristais de éter em excesso no futuro, por favor, certifique-se de nos informar com antecedência. Se tivéssemos compartilhado os rumores sobre o aparecimento deles, você poderia ter se beneficiado ainda mais. De repente, os olhos de Madame Carrier exibiram um brilho de astúcia. No entanto, não acho que vocês dois vieram aqui para tomar uma xícara de chá com essa velha, correto? Rivetingnight só conseguia sorrir ironicamente por baixo do capuz. Isso mesmo, estamos aqui em um assunto diferente. Por favor, diga. Se a igreja puder ajudá-lo, certamente não hesitaremos. Madame Carrier reconheceu honestamente. Rivetingnight respirou fundo e escolheu as palavras com cuidado. À luz da recente invasão de monstros do vazio, Draco e eu desejamos adquirir alguns materiais que possam nos ajudar na criação de equipamentos mais poderosos para ajudar na erradicação de entidades tão vis. Madame Carrier assentiu. Se este fosse o seu objetivo, então a igreja naturalmente não se conteria. A missão deles era nobre. No entanto, Madame Carrier deduziu que, para Rivetingnight vir pessoalmente solicitar os materiais necessários, não poderia ser algo simples ou fácil de adquirir. As próximas palavras de Rivetingnight provaram que ela estava certa. Como tal, gostaríamos de comprar um pequeno conjunto de balanças pertencente a um dragão de luz, pelo menos, do rank supremo. Depois que Rivetingnight disse isso, a sala ficou mortalmente silenciosa. Zayn estava imóvel, Rivetingnight estava imóvel e Madame Carrier também. Uma simples tosse soaria como um tiro neste momento. Madame Carrier parecia preocupada, depois sombria e depois resignada. Ela suspirou levemente e esfregou o coque de cabelo grisalho, aparentemente perdida em pensamentos. Tanto Zayn quanto Rivetingnight não se moveram nem um centímetro, nem sequer piscaram, pois não queriam influenciar sua ruminação silenciosa. Isso continuou por quase 3 minutos antes de Madame Carrier falar. Tudo bem, visto que a igreja deve um grande favor a Draco, estou disposto a discutir uma possível troca com você. No entanto, os termos terão que realmente justificar a troca. Madame Carrier finalmente declarou. Rivetingnight e Zayn trocaram um olhar rápido que escondeu sua felicidade no fundo. Rivetingnight havia pensado em quanto oferecer durante o tempo em que não se mudou e estava pronto para fazer a oferta. Estamos dispostos a pagar 10 milhões de platina, bem como qualquer outro recurso que a igreja considere valioso. Madame Carrier imediatamente balançou a cabeça. Você deve saber que o valor de qualquer coisa pertencente aos dragões é extremamente inchado no mundo de hoje. As poções que Draco nos ofereceu que permitem ganhar 50% da origem de um dragão de baixo escalão estavam ligeiramente acima de 5 milhões de platina. Para algo pertencente a um dragão de classificação suprema, isso não é suficiente. Nem perto. Suas palavras fizeram Zayn e Rivetingnight tremerem. Ambos sabiam que o material dracônico era caro pra caralho, mas 10 milhões de platina nem chegavam perto. Depois de trocar suas 23 poções da bênção do dragão, a igreja até lhe deu um baú divino, algo que era quase impossível de distribuir. A previsão anterior de Zayn sobre o preço tinha sido demasiado precipitada. Porém, não havia como evitar, já que ambas as mulheres não tinham experiência em interagir com esses tipos de itens valiosos. No entanto, Madame Carrier estava irrefutavelmente certa.
Se até mesmo algo pertencente a meio dragão de baixo grau custasse 5 milhões de platina, então um completo deveria custar cerca de 10 milhões de platina ou mais. Para passar do posto baixo, para o posto médio, depois para o posto alto e, finalmente, para o posto supremo, foi um salto de 4 níveis. Naturalmente, o valor também aumentaria astronomicamente. Era provável que mesmo os 49 milhões de platina que eles possuíam não fossem suficientes para a balança. Essas escalas poderiam ser usadas para criar um conjunto para um poderoso deus de grau 7 que tivesse afinidade com o elemento luz. Afinal, um dragão de classificação suprema era uma entidade que estava batendo na porta do rank Deus. Como um dragão classificado como Deus era o equivalente a um Deus verdadeiro, era um reino onde se poderia governar as inúmeras raças deste mundo. Afinal, os deuses origem estavam ocupados tentando manter o universo estável. Além da única vez que Kaelo desceu para transformar a raça última Sunt em pasta, nunca um deus origem deixou seu reino. Essas escalas eram naturalmente de valor incomparável. A igreja os guardou durante todos estes séculos não porque gostassem de olhar para eles, mas porque não havia ninguém que os merecesse. Havia também o problema de encontrar um artesão digno. Até mesmo os grandes mestres ferreiros, não importa quão poucos fossem, tinham taxas de sucesso e taxas de fracasso. Se eles falhassem com essas escalas, seria uma perda muito grande para engolir. Por isso foi mantido até agora. Mas, ao mesmo tempo, isto representava um impasse eterno. A balança não tinha um bom pretendente ou artesão e era improvável que algum aparecesse num futuro próximo. No entanto, tê-lo em seu tesouro também foi um desperdício sangrento. Não fazia sentido um recurso se não fosse possível utilizá-lo, por mais valioso que fosse. A razão pela qual Madame Carrier estava disposta a vendê-lo para a facção de Draco foi devido ao relacionamento extremamente bom deles, ao potencial de Draco e à posse de um item divino. Valia a pena fazer uma troca, desde que fosse apresentado outro material precioso de igual valor à balança. Rivetingnight decidiu perguntar: o que Madame Carrier acha que seria um item bom o suficiente para negociar? Madame Carrier olhou diretamente para o capuz de Rivetingnight, conectando-se aos seus olhos. Embora a idosa não pudesse ver o interior, ela sabia que eles estavam em contato visual. Um cristal de éter de primeira qualidade. Esse preço surpreendeu Zayn, mas não Rivetingnight. Rivetingnight previu que isso poderia ser o necessário para comprar tal item, uma vez que Madame Carrier esclarecesse o verdadeiro valor da balança. Como Madame Carrier havia revelado a eles anteriormente, os cristais de éter de alto nível não estavam mais em circulação e eram considerados quase inestimáveis. A balança de um dragão de classificação suprema caiu em uma categoria semelhante. Portanto, usar esses dois para negociar deve ser perfeitamente equilibrado. Rivetingnight primeiro contatou Draco e contou-lhe sobre essas condições. Isso foi na época em que ele estava prestes a encerrar o treinamento com Richmond, lançando 2 feitiços defensivos sob bombardeio do velho mago. No momento, Draco tinha apenas 20 deles. 10 de Kari, 5 de si mesmo e 5 que ele recebeu do inventor Dog em troca da chama mística do fogo solar. Draco ainda não tinha ideia de onde diabos Dog os conseguiu, mas esses eram os últimos que ele tinha. Não é de admirar que o pobre inventor tenha rompido vasos sanguíneos nos olhos e respirasse como se tivesse tuberculose quando saiu naquela época. Draco não queria que os outros soubessem que ele tinha aqueles cristais preciosos, mas a igreja era confiável. Madame Carrier até imaginou que eles poderiam ter a melhor qualidade em mãos, mas ela não fez nada para alcançá-los. Era provável que, se não fosse pelo desejo de Rivetingnight de adquirir a balança, Madame Carrier nunca teria tocado no assunto. No entanto, como a Rivetingnight queria a balança, Madame Carrier precisava ser clara sobre esse assunto. Draco enviou 3 cristais de éter de primeira qualidade. Ele disse a Rivetingnight para usar um para a transação e presentear os outros 2 para a Igreja da Luz. Draco não tinha certeza de que tipo de resultado isso traria, mas tinha certeza de que seria um investimento sábio para o futuro. A igreja parecia desejar especialmente itens dracônicos, e Draco sabia por quê. Se ele lhes fornecesse aqueles raros cristais de éter, seria mais do que apenas ganhar 2 favores. Rivetingnight ficou em silêncio por um longo tempo antes de acenar com as mãos e colocar os 3 cristais de éter de primeira qualidade sobre a mesa. Quando Madame Carrier e Zayn viram isso,
Ficaram horrorizados. O primeiro é apagar pela balança. Os dois últimos são presentes de Draco para a igreja. O rosto de Madame Carrier tornou-se totalmente sombrio, como se ela tivesse conhecido seu arqui-inimigo em vida. Ela olhou para os três cristais em silêncio, seu cérebro zumbindo tão rápido que até Riveting e Zane poderiam jurar que ouviram algo. Eventualmente, a velha suspirou pesadamente mais uma vez e pegou os cristais, depois se levantou. Vou buscar a balança agora mesmo. Por favor, me dê 1 ou 2 minutos. Sem pressa. Riveting disse cordialmente. Ela também estava bastante curiosa para saber quais benefícios a ação maluca de Draco traria. Eles seriam premiados com outro baú divino. Ou emblema divino principal. Ela não teve que esperar muito, pois Madame Carrier voltou com uma caixa um pouco grossa esculpida em madeira de Etis Shain, que era o verdadeiro corpo de Flora quando ela estava na Terra. Aquele que Draco tinha visto na missão única era simplesmente algo único criado para a missão. Se Draco tivesse cortado a madeira, ele teria ganhado o material real, que também era muito raro, mas teria irritado a Flora Rank 7. Isso poderia ter levado Draco a ser incapaz de completar sua missão oculta, ou até mesmo a matá-lo imediatamente. Porém, para o vassalo dos deuses verdadeiros, ter madeira do corpo de Flora não era nada demais. Flora pode até jogar fora a barba e a madeira morta de seu corpo para eles. Afinal, quem se importaria com as unhas ou o cabelo depois de cortados? Madame Carrier abriu o baú e Riveting sentiu sua linhagem ferver enquanto ressoava. As escamas do dragão de luz também começaram a brilhar, cheias de excitação, e Riveting involuntariamente se transformou em sua forma de deusa do sol por uma fração de segundo antes de suprimi-la. No entanto, tanto Zane quanto Madame Carrier viram isso, com seus corações sentindo grandes ondas. A estranha e repentina transformação de Riveting deu a Madame Carrier a mesma sensação que os deuses verdadeiros, enquanto Zane sentiu como se a aura fosse semelhante ao santuário do deus diabo. Mesmo assim, todos fingiram que nada tinha acontecido, e a caixa foi reivindicada por Riveting, que enviou diretamente para seu inventário. Como Madame Carrier não tinha mais nada com ela, Riveting levantou-se e começou a sair depois de agradecer e se despedir de Madame Carrier, que retribuiu. No momento em que Riveting e Zane partiram, a expressão de Madame Carrier tornou-se solene. Ela foi até sua mesa e tirou um formulário especial de sua gaveta. Madame Carrier hesitou por um longo tempo antes de cerrar os dentes e deixar de lado a preocupação. Ela rabiscou furiosamente algumas palavras no formulário, e se alguém olhasse por cima do ombro, seria capaz de ver o título. Dizia, pedido de admissão no reino dos deuses. Riveting retornou rapidamente ao castelo, enquanto Zane voltou para a cidade-estado de Vita porque queria agilizar o nascimento de seu filho. A incursão de hoje foi simplesmente para ganhar o favor da Riveting, uma tarefa que foi um sucesso esmagador. Riveting entrou em seu quarto para encontrar Maikari, que já havia se transformado em sua forma de meio-dragão, enquanto pressionava Draco embaixo dela. O sujeito tinha uma expressão difícil no rosto. Ele não queria que seu companheiro Dragobondade se tornasse uma galinha glorificada, mas ao mesmo tempo, ele também não queria que Ikari sofresse de frustração sexual por estar no calor extremo. Quando eles viram Riveting entrar, Draco não empurrou Ikari. Em vez disso, Riveting puxou o capuz, revelando o leve sorriso de Eva. Continuar. Eva se despiu diretamente e entrou no banho com uma risada alta, parecendo aquelas nobres dos shows de anime. Foi uma risada bastante cansativa que fez qualquer um querer cuspir nela. Ikari ficou envergonhada por alguns segundos, mas seus desejos rapidamente suprimiram esse sentimento, prestes a se tornar desenfreado. Era como se ela tivesse sido alimentada com uma tigela cheia de afrodisíaco. Nada além de sexo poderia trazê-la de volta ao seu estado mental normal. Draco reconheceu isso, e foi por isso que ele não a impediu. Sua linhagem a estava empurrando para dar à luz mais óvulos no menor tempo possível devido ao fato de que ela fazia parte de uma espécie em extinção, e sua mente racional estava enterrada sob isso. Draco não sofreu com isso porque o aspecto dragão negro de sua linhagem era apenas um ciclo disso. Ele também era o governante do inferno e o anjo mais lindo. Ele ainda tinha o aspecto geral de ser um demônio, assim como o aspecto geral de Eva era o de uma deusa do sol. Draco tirou o vestido de Ikari, mesmo enquanto ela continuava se contorcendo em cima dele,
beijando e lambendo seu corpo inteiro. Sua cauda continuou a bater levemente em seu corpo, enquanto suas asas batiam rapidamente a cada poucos segundos. Todos esses eram sinais típicos de uma fêmea de dragão no cio, e era melhor satisfazê-los o mais rápido possível, ou eles ficariam realmente sujos e irritados. Dragões não brancos fêmeas podem até entrar em fúria e destruir zonas de campo, a menos que seus companheiros Dragobondei os satisfaçam. Até mesmo a geralmente tímida e gentil Ikari foi transformada em uma fera por seus instintos. Na verdade, o poder de uma linhagem era uma faca de dois gumes. Draco conseguiu tirar o vestido dela depois de muito esforço e então recolocou a armadura em seu corpo, deixando os dois nus. Como se estivesse perdido em transe, Ikari ainda continuava a se contorcer loucamente ao redor dele. Draco só conseguiu agarrá-la e pressioná-la, então devastá-la do jeito que ela queria. Depois que Ikari atingiu o clímax algumas vezes, ele deu a ela outra porção saudável de sua semente, desta vez focando no aspecto humano dela. A mudança em Ikari foi instantânea. Ela se tornou dócil e preguiçosa, adormecendo instantaneamente sem sequer se limpar. Draco só conseguiu balançar a cabeça com um sorriso irônico. Ele então entrou no super mini banho do mundo pequeno e viu uma Eva nua sentada na margem da cachoeira, olhando para a água em pensamentos profundos. Draco foi até Eva e sentou-se ao lado dela, com um leve sorriso no rosto. 1 centavo pelos seus pensamentos. Eva sorriu para ele com adoração e depois deitou a cabeça em seu ombro. Eu lidei com um pouco de trauma reprimido hoje. É muito difícil suprimir os danos do velho mundo. Draco ficou solene. Tão cedo? Eva assentiu silenciosamente. Foi porque eu vi isso lá. Eva pegou a réplica do orbe dos mundos e mostrou para Draco. Semelhante à forte reação dela, as pupilas de Draco se estreitaram em fendas serpentinas enquanto sua respiração se tornava áspera. A sensação de estar totalmente consumido pelo ódio e pela angústia por mais de 7 anos de jogo o sufocou, e ele se sentiu sufocado. Como ele conseguiu manter a sanidade ao longo desses anos foi um milagre. Depois de passar para uma vida pacífica, ele esqueceu como era. Ver o orbe dos mundos despertou sua memória, embora o Draco agora fosse diferente de antes. Sua herança do demônio com chifres devorou instantaneamente toda sua negatividade, usando-a para fortalecer ligeiramente seu corpo. Draco não precisou contar com ajuda externa como Rivet e Ignite devido à sua linhagem. Eles realmente venderam o orbe dos mundos no leilão? Draco perguntou com incredulidade. O leilão divino sempre teve coisas boas, mas quando Escape e Darkrow finalmente tiveram as qualificações para participar sem serem intimidados, esses tipos de itens eram raros. Pode ser que a maioria das coisas boas tenha sido comprada, ou que a recente Grande Guerra, na linha do tempo anterior, tenha matado muitas vidas e drenado muitos recursos. Eva sorriu e trouxe mais itens. Quando Draco viu Fila, seus olhos se arregalaram tanto que Eva riu livremente. Esse lado bobo de Draco era o que ela adorava ver, porque a lembrava da inocência mútua deles naquela época. Uma escritura para uma masmorra divina, uma pedra de tinta especial, um genkori, papiro primordial e uma réplica do orbe dos mundos. Draco murmurou isso e então olhou para Eva como se estivesse olhando para um monstro. Você atordoou todos eles até a morte com sua beleza celestial por tudo isso. Eva cruzou os braços e sorriu presunçosamente. Não, eu era dominador como você, usando o poder financeiro para suprimir tudo. Draco parecia desapontado. Ah, teria sido ótimo se eles pudessem ver que minha alma gêmea é a maior beleza do mundo. Você. Eva ficou furiosa com a imaginação de Draco. Como ele poderia esperar que ela mostrasse seu rosto para qualquer outra pessoa além dele? A própria existência dela era apenas para ele. Draco viu fúria de Eva e seus olhos brilharam. Ei, você quer fazer algo a respeito? Quer me punir, Eva? Eva de repente sentiu que algo estava errado e tentou fugir. Porém, como ela poderia escapar de Draco? O sujeito a capturou e arrastou-a para a sauna, enquanto ela implorava e choramingava o tempo todo, mas Draco não deixou seu coração vacilar. Depois de ativar ao máximo o reforço sexual de sua herança do demônio chifrudo, logo os sons de fortes batidas que até sacudiram a terra ressoaram, como se bombas estivessem caindo no terreno. Isso, misturado com o choro eufórico de uma mulher, só poderia fazer com que alguém tivesse pensamentos e imaginações malucas em suas mentes. Logo, Eva saiu do super mini banheiro mundial com as pernas bambas e trêmulas,
os olhos quase vidrados de cansaço. Ela então caiu na cama e, assim como Ikari, foi dormir direto. Draco surgiu atrás dela parecendo revigorado. Ele sorriu ao ver os dois dormindo depois de emboscá-los. O de Ikari era necessário, mas o de Eva era um castigo. Ela tinha sido muito indisciplinada nos últimos tempos, mas isso deveria colocá-la no caminho certo. Draco subiu na cama e foi dormir também, sonhando com a cara que Shuro faria amanhã quando desmontasse sua loja. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.